Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos, pois vamos começar mais um Universidade e Comunidade, um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Vamos ao ar regularmente pela TV Câmara. Aqui em Araras você pode nos ver pela NET TV Canal 4, toda sexta-feira com o nosso programa inédito às 19h30. Aos domingos e terças-feiras nós temos a nossa reprise também às 19h30. E às quartas-feiras, às 20 horas. Mas você pode também nos acompanhar no YouTube, acesse youtube.com.br, digite Universidade e Comunidade, manifeste a sua opinião sobre o nosso trabalho. Este é um projeto de extensão da Universidade da Câmara que tem o propósito de aproximar Universidade e Comunidade. E agora começamos. Renata, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, e você? Como está? Tudo bem com você? Tudo jóia. Tranquilo? E hoje nós recebemos um público um pouco maior, o professor Ronaldo Pellegrini. Ronaldo, tudo bem? Como vai? Bem, como vai você? Tudo em paz? Prazer em recebê-lo aqui. Muito obrigado Prazer é nosso. pela oportunidade. O Ronaldo trouxe aqui duas orientadas dele para conversar conosco. Tudo bem com vocês, meninas? Tudo bem? É a Marcela e a Gabriela. Isso. Quem que é a Marcela? Eu sou a Marcela. Tudo bem, Marcela? Como vai? Tudo bem, você? Gabriela, tudo bem? Tudo bem. Muito bem. Vamos aos nossos destaques da semana, como fazemos sempre. Comecemos com a professora Renata. Muito obrigada. Para o pessoal que está em casa, essa semana foi aprovada uma PEC pelos deputados, principalmente da bancada evangélica, né? Uma PEC que dá à igreja o direito de questionar ações do Supremo Tribunal Federal, né? Se esta PEC for aprovada em outras instâncias, como por exemplo no Senado, o que vai acontecer? As igrejas poderão apresentar, eu anotei aqui na minha colinha, né? Ações diretas de inconstitucionalidade, se chama ADI ou ADI, né? Ou, por exemplo, outros recursos questionando de forma positiva as ações, né? Como a ação declaratória de constitucionalidade, ADC, e arguição de descumprimento de preceito fundamental. Nesse caso, seria, né, uma crítica com a sigla ADPF, né? Muitos já estão questionando essa PEC, né? Porque ela é uma afronta ao Estado laico, né? Para quem está em casa, o Estado laico é aquele Estado desvinculado de qualquer religião, independente de qual for, né? É um Estado sem religião. Essa bancada, ela é ela é aliada do nosso querido Eduardo Cunha e também está envolvida nesse grupo de deputados que fez essa proposta. Também o deputado que propôs, num outro momento, a cura gay. Então, aí existem movimentos a favor desta PEC, movimentos contra esta PEC, aí nas redes sociais, né? Logo, logo, as pessoas vão se manifestar. O Estado é laico. Para você que está em casa, isso é constitucional, isso é cláusula pétrea, como a gente chama. Exatamente. E há uma necessidade de se brigar dia após dia para que isso continue dessa forma. A forma da laicidade do Estado permite a expressão de todos, independente da sua origem, credo, etc. Isso é importantíssimo para que nós tenhamos, principalmente no caso do Brasil, que é um país plural, né? Um país de muitas tendências, de muitas origens. Isso tem que ser preservado, tem que ser uma briga cotidiana, né? Uma luta cotidiana de todos para preservar esses valores. Dá a entender que o Estado laico é aquele que não dá voz às crenças, mas na verdade é o contrário, permitir que todos tenham a mesma oportunidade, né? De se expressar, não só uma seita ou uma religião ou apenas um pequeno grupo, né? Ou um grande grupo, apenas, que todos tenham essa oportunidade. Os grupos religiosos, eles têm assumido um papel de preponderância, vamos dizer assim, principalmente na Câmara e no Senado. Na Câmara e no Senado, exato. E isso, às vezes, aos olhos, parece que está ampliando o papel dessas pessoas dentro do Estado, o que não é para ser verdade, né? Não é para ser. Eles têm
muitas vozes nesses lugares e isso precisa ser contido de alguma forma. Agora, no período da votação, foi muito perceptível a aclamação, a votação pelo impeachment na Câmara, onde eles regularmente aclamavam a uma determinada religião, a um santo, a alguma coisa no momento da votação, o que não deixa de ser preocupante. Você acaba misturando uma coisa com a outra, que seria inoportuno, vamos dizer assim. Daí a importância do Estado laico, né? Importância do Estado laico. É verdade. Ok? Vamos ao meu destaque da semana. Nessa semana nós tivemos uma informação que nós já debatemos aqui em outras oportunidades, que é um ranking sobre turismo. Um né? ranking? Ranking. Mas que novidade. Novidade. Diz respeito ao turismo no Brasil em 2015. Comparativamente com 2014, nós tivemos uma queda de 1,9%, o que é uma, eu diria, péssima notícia, né? Esse é um ponto que nós debatemos muito aqui, a importância do turismo para o Brasil, considerando a sua dimensão e suas belezas, né? Sua dimensão continental. Nós tivemos em 2015 6,3 milhões de turistas visitaram o Brasil, ante 2014, que foi 6,4 milhões de turistas. Evidentemente que 2014 teve a Copa do Mundo, era esperado uma queda, não sei se era esperado uma queda, era para ampliar, tendo em vista que toda uma competição daquele tamanho teria que ter deixado, como se diz, um legado, né? Onde o turista, ao vir ao Brasil, voltaria outras vezes e convenceria outras pessoas a vir ao Brasil. Mas eu me lembro que nós discutimos sobre isso num outro momento e ficou muito evidente que a violência tem afugentado os turistas. Tem. O Brasil tem uma série de cidades entre as mais violentas do mundo. Esse é um ponto. Outro ponto, a nossa condição de latitude, né? Nós estamos no hemisfério sul e isso, de certa forma, tem um impacto. O dólar teria melhorado e não melhorou a presença dos turistas no Brasil, mas diz respeito basicamente à nossa questão estrutural. E também as pragas, as doenças, né? Tropicais, chikungunya, Aedes aegypti, enfim, tudo isso atrapalha e há uma perspectiva clara de que neste ano de 2016, apesar das Olimpíadas, nós tenhamos uma queda desse número. Eu ouvi, inclusive, dizer que alguns atletas desistiram de competir por causa das doenças. É uma pena, né? É uma pena. Muito bem. Quem visita o Brasil? Está aí. Então, o ranking é esse. Quais são os países que nos visitam? Em terceiro lugar, para mim, uma surpresa. Duvido se você souber, professora. Não vai saber. Francês. Não, imagina. Quem nos visita? Chile. Chile, com 4,8% Realmente, dos... estou surpresa. Muito surpreendente. Eu não sabia. Segundo lugar, os Estados Unidos com 9%. Em primeiríssimo lugar, a Argentina com enormes 33%. Um número muito expressivo. Paraguai em quarto, Uruguai em quinto e França em sexto. França em sexto. Para você que está em casa ter uma ideia, o Brasil, que recebe 6,4 milhões, já que falamos na França, a França recebeu em 2015, nós recebemos 6,3 milhões. França recebeu incríveis 83 milhões de turistas. Isso sim é que é receber turista, hein? Tudo bem, 83 não, mas 6 também não dá, né? Nosso país deveria receber pelo menos uns 20, considerando, repito mais uma vez, as suas enormes belezas naturais. Mas nós estamos atrás também pela questão de infraestrutura. Apesar do legado da Copa, né, mas nós ainda não estamos preparados para receber turistas como a França, por exemplo. Né? Podemos citar 3 problemas aqui, mais uma vez, reforçando, infraestrutura, violência, criminalidade, né? E
problemas de doenças, essa divulgação que acontece pelo mundo afora em relação ao Brasil. Isso, cada dia que passa, parece que não resolve, ok? Mais alguma coisa? Muito bem, vamos para a nossa entrevista da semana, nesse programa de número 74. Nós temos o prazer de receber hoje aqui 3 convidados que falarão para nós sobre, deixa eu achar minhas fichas aqui, uma atividade de extensão na Península de Maraú, Bahia. Por falar em beleza, deve ser um paraíso sobre a terra, eu não conheço, né? Muito bem, eu também talvez gostasse de fazer um trabalho de extensão ali. E nesse programa nós recebemos aqui o professor Ronaldo Pellegrini, juntamente com as suas orientadas, a Marcela Chini e a Gabriela Contieri. Eles estão fazendo um trabalho que é chamado Os Sons do Aquerê, é um filme. Na verdade, o que aconteceu? A partir desse trabalho de extensão que eles estão fazendo nessa região da Bahia, acabou gerando um documentário, por assim dizer, feito por eles e pelo grupo de extensão que eles trabalham, e é sobre isso que eles vêm comentar para nós a respeito. Aqui, hoje, começamos com o professor Ronaldo. Ronaldo, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Nós agradecemos. E comece nos dizendo o que são os Sons do Aquerê e o que é esse projeto de extensão. Ok. Então, na verdade, esse projeto de extensão é uma atividade que foi implementada pelo PET, que é o Programa de Educação Tutorial, que eu coordeno lá na faculdade. Ok. Temos aqui presentes alguns alunos do PET e que vieram aqui prestigiar as nossas entrevistadas aqui. Essa atividade, o PET tem atividade de ensino, pesquisa e extensão, e dessa vez nós fomos um pouco mais longe, né? Fomos ao sul da Bahia. Uns 2.000 quilômetros mais longe, né? Uns 2.000 quilômetros mais longe. E essa atividade nós tivemos uma fase preparatória em que as meninas fizeram um desenvolvimento de pesquisa e também foram orientadas por professores da área pedagógica, porque elas foram lá também ministrar aulas, né? E lá nós tivemos contato com a professora, diretora do Colégio Municipal Maria Amélia, professora Carla Bittencourt, e ela nos orientou também em diversas matérias que acabou culminando com esse filme. A ideia era trazer algum documentário, era uma forma de relatório para a gente apresentar para a comunidade, mas como acontece com as atividades de extensão, que elas acabam sendo tão ricas que ficam maior do que o planejamento, e aí a gente acaba ficando surpreso e os resultados são maiores do que aquilo que é esperado, né? Para ter uma ideia, nós saímos de São Paulo, de voo até Ilhéus. De Ilhéus nós pegamos um ônibus, deixamos uma equipe em Itacaré com o professor Gustavo Pérez, e aí ele ficou com uma equipe e eu acompanhei as 2 meninas a Barra Grande. Nós fomos de Itacaré até a cidade de Camamu. De Camamu pegamos um barco e chegamos ao povoado de Barra Grande. Em Barra Grande tem uma associação que chama Aquerê. Essa associação tem um movimento intenso na Península de Maraú. Esse movimento ele é de ensino e pesquisa e representa toda a comunidade, né? Então eles têm uma biblioteca que é aberta para toda a comunidade, oferece curso, tem uma videoteca também, tem um cinema na praça. O Aquerê também promove coleta de lixo seletiva, né? Sei. O nosso projeto, enquanto UFSCar, pelo PET, interrelaciona-se com esse pessoal dessa região, e o nosso pessoal, junto com você, o pessoal aqui da UFSCar, foi para essa região ajudar especificamente em que ação? Qual foi a nossa... As meninas tiveram uma atividade de ensino lá, né, que fazia parte do nosso acordo de cooperação com o Colégio Maria Amélia. Sei. E nós fomos agraciados com a Semana da Consciência Negra, e teve diversos eventos que as meninas também participaram e conseguiram fazer entrevistas, e foi bastante diversificada as atividades delas lá. Legal. E como que foi para vocês participarem dessa? Porque, na verdade, vocês são
alunas de graduação do curso de Química, é isso? E como foi para vocês fazer essa viagem, realizarem essas entrevistas, participar desse documentário? Na verdade, foi bem mais além do que a gente tinha programado, né? Inicialmente, a gente se juntou junto com a pedagoga e nós fizemos um roteiro do que nós iríamos fazer. Mas quando a gente chegou lá, deu muito mais. Nós tivemos muito mais atividades do que o planejado. E as atividades que a gente fez lá foram de extrema importância, todas. Na verdade, assim, a gente cresceu nesses 10 dias, juntamente com as atividades que a gente foi realizando. Então, a gente começou, inicialmente, conhecendo Barra Grande. Como você disse, é um lugar maravilhoso. Um paraíso. É um paraíso. Qualquer dia eu vou pedir uma oportunidade de ir com vocês lá, quem sabe. É bem bonito lá. E a gente foi crescendo junto com as atividades. Então, primeiro a gente conheceu bastante o lugar. Depois a gente começou com as atividades de dar aula para os alunos, né? E depois a gente começou nas atividades da Semana da Consciência Negra. A gente foi conhecendo a comunidade, conhecendo os moradores. E esse crescimento foi bem grande. Foi aí que realmente a gente começou a desenvolver o trabalho mesmo. Frisando que vocês estão num curso de licenciatura aqui na UFSCar, né? Então eu imagino que tenha sido uma experiência assim, muito interessante, considerando a formação de vocês como futuras professoras, né? Disso tudo, o que mais chamou assim, a atenção de vocês? Então, como a Gabriela disse, foi assim, uma atividade que realmente nos agregou muitos valores, inclusive. Só que o que chamou muito a atenção foi a forma como eles realmente, a todo momento, eles nos respeitavam e era uma coisa mútua. E a integração que eles têm lá dentro também, tanto da parte cultural, tanto da parte do ensino, porque para onde você olha, o professor ele tem um certo tipo de influência. Tanto o professor que vai ensinar o karatê, que é uma das lutas que o Akere oferece, tanto a mocinha que cuida da biblioteca, a bibliotecária, ela vai ser, de alguma forma, uma educadora para as crianças que estão lá. Uma referência. Uma referência, exatamente. Então, para onde você olha ali, você vê o papel do professor, de alguma maneira implícita, muito presente. Não só os professores do colégio que a gente conheceu, né? Mas tudo ali onde você vê, você tem uma ligação que dá para fazer tanto com a educação, tanto com a parte cultural. Eu achei isso sensacional. E por que será que... Porque eu acho que isso deve ter chamado a atenção de vocês, porque talvez aqui, na nossa realidade em São Paulo, isso não seja tão forte. Tão forte. Por que vocês acham que lá isso foi tão forte? Eu acho que eles têm lá, como a gente disse, assim como eles nos deram muito respeito, ali dentro, eles são uma família grande. Né? Então, será que é por ser uma comunidade, todo mundo se conhece? Será que eu acho que por isso, eles têm uma integração muito forte ali, tanto eles se preocupam bastante com a parte ambiental. O programa de rádio que a gente participou lá falava sempre isso. A entrevista que a gente foi fazer com ela é ambientalista, né? Com a Manu, no caso, ela assim, mostrou como eles participam em relação... quando tem feriado prolongado, eles fazem uma coleta de lixo, onde a comunidade se reúne e vai nas praias limpar. Então, você vê como eles realmente dão valor pro lugar onde eles moram, sabe? Isso é uma coisa que foi também um grande chamarisco de atenção pra gente. Foi bem interessante, porque lá a gente viu uma diferença bem grande. Porque lá, ao mesmo tempo que eles vão na escola aprender o português, a matemática, as ciências, eles vão lá também para aprender muito educação ambiental. Lá é muito forte, porque lá é uma península que recebe muitos turistas. E o principal ganha-pão da península mesmo é o turismo. Mas, ao mesmo tempo, eles entendem essa relação entre sustentabilidade entre o turismo e o ambiente que eles vivem. Entendi. Então, eles acham extremamente importante, desde o início, ter esse trabalho com os alunos, que a Associação Akere também trabalha muito isso. A moça que a gente teve contato na rádio, a Manu, ao mesmo tempo que ela tem um programa de rádio, ela tem a associação que cuida dos corais, que em volta da península tem muito coral, é uma barreira de coral bem grande, são piscinas naturais. Ao mesmo tempo, ela dá aula de educação ambiental no Colégio Maria Amélia, e ela também participa da Associação Akere. Então, assim, são pessoas que elas estão o tempo todo ligadas à escola, ao meio ambiente e à sociedade.
a comunidade em si. Então, isso é bem interessante. E aqui a gente não vê tanto essa ligação entre os meios, né? Lá foi bem legal observar isso. Quantas pessoas vivem nessa península? Porque me chama a atenção, um número provável, não precisa ser exato, que me chama a atenção alguns aspectos que vocês levantaram, como, por exemplo, valores, né, que isso, efetivamente deve estar sendo construído ali, né, pela mobilização a partir da associação, né? Porque, sejamos honestos, sem hipocrisia, essa não é uma realidade dos diferentes lugares do Brasil, né? Então, me instiga um pouco como é que isso acontece exatamente ali por conta dessa associação, né? A capacidade dela de mobilizar essas pessoas em cima do processo educacional. Isso deve ter tido um efeito muito forte para vocês, inclusive como futuros profissionais para a área de licenciatura, né? Deve ter sido algo bem marcante, né? Uma região bem menor que Araras. É bem menor. Lá é uma península. São 3 principais lugares que a gente conheceu, que a gente visitou. Então, inicialmente, a gente ficou instalado em Barra Grande. Mas existe um lugar que chama Itaipu de Dentro e Itaipu de Fora. São os 3 lugares que a gente visitou. Mas são 3 vilarejos. São lugares bem pequenininhos. Então, como se fossem 3 vilas de Araras. Isso. Assim, em termos de, não só o tamanho, mas assim, o número de pessoas, mais ou menos. Em Barra Grande tem 5 mil habitantes, né? Isso numa entrevista que fizemos com um aluno Davi, ele fala, em Barra Grande hoje em dia moram 5 mil pessoas, né? Itaipu de Dentro é menor, né? Itaipu de Fora menor ainda. E lá, Barra Grande é um distrito da cidade de Maraú, que fica distante de lá. Talvez esse fosse um dos motivos da associação a querer existir, né? Porque é um distrito bastante afastado da sede principal. E aí os professores assumiram um movimento de defesa da comunidade, né? E de resolver os problemas pela própria comunidade, né? Então, tem um movimento bastante interessante e o nosso filme chama Os Sons do Aquerê, voltado mesmo para as atividades que o Aquerê desenvolve, né? Por exemplo, as meninas entrevistaram a Manu num lixão, né? Que fica dentro da Península de Maraú, numa área de proteção ambiental e a Manu, ela falava, o sonho do Aquerê é que seja construído um aterro sanitário fora da área de proteção ambiental. Então são as vozes do Aquerê, né, os sons do Aquerê, como nós vimos no final da Semana da Consciência Negra, em que teve várias manifestações de dança do povo afro, né, da defesa das comunidades de quilombolas, que no município tem 7 comunidades de quilombolas que ainda são bastante preservadas. Então, todo esse movimento da Semana da Consciência Negra foi um movimento de valorização da raça negra, né? E nós tivemos essa grata oportunidade de estar participando e as meninas tiveram a chance de entrevistar grupos de danças, de entrevistar pessoas que participam muito desse movimento. Então, fala um pouco mais para a gente, então. O que vocês fizeram assim, em termos de atividades? Então, vocês visitaram um lixão, vocês deram algumas aulas na escola. Comenta um pouco para a gente sobre essas atividades. Só complementando o que a Gabriela começou a falar dos 3 vilarejos. Tá à vontade. Eles, de alguma forma, eles dependem um dos outros. É como se fosse um equilíbrio entre os 3. Porque ao mesmo tempo em que eu tenho pessoas que moram em Itaipu de Dentro, elas trabalham em Itaipu de Fora. Eu me lembro de ter visto isso no vídeo. Sim, porque exatamente pelo turismo. Itaipu de Dentro não tem tanta recepção assim de turistas. E a gente vê assim essa diferença lá. E aí, por exemplo, uma pessoa que ela mora em Itaipu de Dentro, ela vai trabalhar em Itaipu de Fora e estuda em Barra Grande. Então é tudo meio que interligado, sabe? Os 3 vilarejos, apesar deles tem uma distância muito grande entre eles. O acesso é fácil? Nem um pouco. Nem um pouco. Nem um pouco. Né, todas essas dificuldades que encontra assim, no caminho de interligar um ao outro, é importantíssimo um estar ali para o outro.
sabe? Entendi. Porque eles se interligam de alguma maneira. Entendi. Em relação às atividades, Inicialmente a gente começou conhecendo um pouquinho do litoral, foram os primeiros dias. E a gastronomia, a gente conheceu bastante os costumes dele, então a gente provou moqueca, Difícil, né? Deve ter sido ruim. Deve ser uma experiência terrível. A gente comeu cacau, a gente nunca tinha comido cacau. Eu lembro de ter visto. Foi uma felicidade. Nós mergulhamos em uma das piscinas naturais de lá. Conhecemos também os moradores locais, um dos primeiros, que eles falam que são os nativos, que são os primeiros moradores da península. foi totalmente uma aula de história que a gente conseguiu ter. Tanto pelo contexto histórico do local, tanto para a gente realmente entender como tudo ali foi se formando, sabe? Como as pessoas... Isso aí também explica um pouco dessa interação que eles têm uns com os outros para se formar essa grande família, porque ele fala que Barra Grande é uma mãe. Então, todo mundo que chega ali sabe que ao mesmo tempo que o lugar vai dar todo esse aspecto positivo para eles, para a vivência, que é um lugar maravilhoso para se viver, eles também têm que cuidar, certo? E depois nós tivemos mais contato com as pessoas de lá. A gente conheceu a Raquel, que ela produz o próprio chocolate dela. Ela tem uma casinha de tapioca. E aí ela estava contando pra gente como ela produz isso, né? Trabalha, se sustenta a partir disso. Depois nós conhecemos o Didier, que ele é um francês que ficou apaixonado pelo lugar e acabou montando a sua pousada lá. É muito comum isso no Nordeste, né? Encontrar europeus que acabam ficando, né? Sim, o engraçado da pousada dele é que ele tem muitas árvores nativas de lá. Então, de lá? Por exemplo, do lá do Nordeste, tá bom. que ele foi procurando, que ele achava interessante ter. Inicialmente ele montou a pousada dele em volta de uma árvore de frutapão, que a gente também não conhecia. E em volta ele tem vários. Ele tem cacau, ele tem de amendoim. E ele foi montando as casinhas em volta e lá ele montou a pousada dele. E a ideia do filme, vamos lá, aproveitar um pouco do nosso tempo. Como é que surgiu esse negócio do filme? Como é que você fazer o documentário? Como é que... Vocês já saíram daqui com essa ideia ou resolveram fazer lá? Como é que foi? A gente sabia que a gente ia ter que gravar, só que as atividades que a gente planejou aqui não chegaram nem perto da quantidade de coisas que a gente fez lá e gravou lá, sabe? Era, assim, qualquer coisa a gente conseguia fazer algum tipo de matéria. Tanto que inicialmente a gente tinha mais de 4 horas de filme. 4 horas? Dá pra fazer um seriado, então. E aí era assim, das atividades que a gente então fazia essas entrevistas com os nativos, a gente fazia entrevistas participando das atividades culinárias. Para tudo isso, a gente conseguia um contexto mais cultural do local e determinar essa diversidade que a gente encontra, certo? E tudo foi simplesmente acontecendo. A gente não fazia roteiro de nada, a gente sabia mais ou menos o que a gente ia falar e depois saía entrevistando e via no que dava, sabe? Só teve uma matéria que eu e a Gabriela a gente realmente pensou em fazer, que foi inclusive a da Raquel, que foi, sim, que a gente gostou bastante, tanto pela pessoa, tanto pelo que ela faz da vida dela. Vocês já tinham tido alguma experiência no tema? Não. Vão ingressar na carreira, então, de produtoras agora para esse ramo, não? Não. A gente ainda está na licenciatura. A gente não vai mudar muito cedo. Mas, efetivamente, as coisas, elas se interligam. Tanto é que nós estamos aqui já há mais um tempo. Né? Nunca passou pela minha cabeça participar de um programa. Tá Mas vendo? acho que trabalhar com alunos trabalha bem a comunicação, né? Exato. E lá a gente teve que desenrolar bem os assuntos, porque o professor ele só falava pra gente que ele queria tal matéria. Aí eu e a Marcela tem que começar a entrevistar. Aí no desenrolar da conversa a gente ia perguntando algumas coisas, mas não tinha como dar introdução a nada, porque ia surgindo o assunto e a gente ia montando a entrevista. Era bem na cara de pau, na realidade. Agora eu queria saber o depois. Aí vocês fizeram todas essas atividades, filmaram 4 horas, aí vocês voltaram para São Paulo. Então, eu acho que pra mim, como eu já dava aula no cursinho, dei 1 ano aula no UFS Curso, pra mim foi uma atividade assim, que super enriqueceu a minha visão como professora, como educadora. Porque eu peguei lá grandes exemplos, como a Carla, foi assim, um exemplo que, sabe, ela não é da Bahia, ela veio de fora e fez tudo
tudo isso em relação à cultura, tudo isso em relação ao Dia da Consciência Negra. Então, a minha visão como professora, nossa, sabe, só fez eu querer mais ainda dar aula. E depois que a gente chegou aqui, a gente deu andamento mais no segmento do documentário. Fizemos todas as edições, fizemos algumas apresentações já na faculdade. É porque eu imagino que seja fundamental vocês compartilharem essas experiências, né? Esse é um dos motivos porque vocês estão aqui, né? Uhum. Foi bem legal. Quando a gente voltou, juntamente com o pessoal do PET, nós editamos um material. E aí nós apresentamos em dezembro a primeira edição. Mesmo assim, como eram 4 horas de gravação, ainda estava bem grande o documentário. Então foi a nossa primeira apresentação. Aí depois a gente reeditou esse documentário e agora ele tem acho que 1h50. Tá bem menor e acho que ele aborda bem o que aconteceu lá, as atividades que a gente fez. E a gente teve a oportunidade de passar ele mais 2 vezes e depois a gente abria para bate-papo, mesmo para os alunos que entraram esse ano na universidade, para eles conhecerem esse trabalho de extensão, para eles aproveitarem as oportunidades que eles tiverem pelo caminho, para eles realmente irem e conhecerem que é uma oportunidade muito boa. E agora a gente está tendo em vista mais 3 apresentações em outras universidades e espero que seja legal como foi na nossa. A gente criou também o Ações Pro Querer, que é uma vertente, né, que a gente trouxe aqui para a universidade, que a universidade, no caso, nos orientou, deu todo um suporte. E aí, o que a gente tem em vista de fazer? Como o Aquerê, ele tem a parte da biblioteca, a gente quer arrecadar livros de doações para, assim, na próxima viagem de extensão que a gente tiver, poder doar para eles lá, poder enviar. Então, essas são 2 coisas importantes. A primeira é a arrecadação dos livros. Isso. Livros e filmes. Livros e filmes. Mas lembrando que tem que ser produto original. Isso. Tá? Moças, eu vou ter que interrompê-las porque nós chegamos ao final do nosso programa. Na próxima oportunidade, vocês continuam contando essa belíssima experiência e parabéns mais uma vez a Marcela e a Gabriela pela essa empreitada, vamos chamar assim. Obrigada. Tá joia? Professor, foi um prazer. Prazer é meu. Obrigado por ter vindo. Dispostos a comparecer aqui sempre que Tá formos joia. convidados. Professor, Obrigado. Renata, foi um prazer. Nos vemos no próximo programa, quem sabe? Sim. Ponto final em mais um Universidade e Comunidade. Esperamos revê-los em breve no nosso próximo programa. Tchau, até mais.